Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá! Na edição desta quinta-feira, 24 de setembro, você vai conferir como foi a aula-palestra do IAD e a capacitação de membros, ministrada pelo conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco, Maurício Figueiredo, realizadas hoje no TCE. Controle externo, cenário internacional, boa governança e padrões internacionais foi o tema tratado pelo conselheiro substituto Carlos Maurício Cabral Figueiredo, em duas atividades distintas, a capacitação de conselheiros e o ensino à distância do TCE mato-grossense. Essa é a primeira parte do trabalho. A segunda tem a ver com o papel do Tribunal de Contas na promoção da boa governança pública. Em que aspectos o Tribunal de Contas pode e deve contribuir nesse tema. E, por fim, padrões internacionais de auditoria, atuação do Tribunal de Contas de acordo com esses padrões que são estabelecidos por uma organização que representa os 192 tribunais de contas ou instituições de controle da administração pública no mundo. Os assuntos tratados são vistos como indispensáveis para uma boa administração da instituição. O Tribunal de Contas, principalmente nesse momento que nós estamos fazendo nosso planejamento de 6 anos de longo prazo, é adaptarmos o nosso modelo de processo de auditoria, de contas anuais, de contas de governo, de contas de gestão às normas internacionais. Esse é o objetivo nosso. A capacitação para conselheiros e servidores faz parte da política do TCE mato-grossense. A medida é vista como uma das principais formas de desenvolvimento institucional. E o que nós temos de mais valioso é exatamente a inteligência dos nossos servidores. Então, apostar no desenvolvimento de capacidades dos servidores, tanto a nível dos conselheiros quanto a nível do corpo técnico, eu diria que não é importante, é fundamental. Sem isso, a instituição não vai conseguir cumprir o seu mandato, não vai conseguir atender a expectativa da sociedade em relação à entrega de alguns resultados. As ações continuadas buscam tratar temas relevantes para a administração pública. Habitualmente, o palestrante convidado orienta conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores de contas no período da manhã. A tarde é voltada para a qualificação dos servidores. A seguir, você vai ver por que ex-gestores de Diamantino foram penalizados pelo TCE. Evite pressionar a válvula de descarga sem necessidade. São 6 litros de água indo pro ralo toda vez que é acionada. Viu? Você pode fazer bonito. Tribunal de Contas de Mato Grosso. ISO 50001 pela eficiência energética. Você economiza água, o planeta agradece. TCE julga irregular tomada de contas, multa ex-gestores e determina que empresa de engenharia restitua valores aos cofres públicos. O procedimento foi instaurado pela Secretaria Estadual de Educação em razão de supostas irregularidades no convênio de número 384 de 2007, firmado entre a Prefeitura de Diamantino e a empresa Martins Engenharia. O contrato questionado é referente à reforma da parte física, elétrica e hidrossanitária da Escola Estadual Serra Azul no município. A relatoria do conselheiro Domingos Neto apontou que a impropriedade ocorreu em 2009, período em que a Prefeitura ficou sob o comando de 3 gestores, provocando a falta de fiscalização. Durante a vigência do convênio, dezembro de 2007 a agosto de 2010, 3 gestores exerceram a função do prefeito municipal, sendo que o primeiro interessado foi gestor até dezembro de 2008. Por isso, discordo do parecer ministerial em penalizar o primeiro interessado, senhor Francisco Ferreira Mendes Júnior, em razão do tempo em que o mesmo foi gestor, até dezembro de 2008, e do período em que as irregularidades foram detectadas, a partir de 2009. Também discordo da opinião de condenar os outros 2 gestores a devolverem o valor sugerido pela equipe técnica. Depois da explanação, o relator acolheu em parte o parecer ministerial, aplicando multa aos gestores e determinou que a empresa de engenharia restitua valores aos cofres públicos. Acolho em parte o parecer ministerial e voto no sentido de julgar irregulares as contas ora analisadas,
excluir a responsabilidade do ex-gestor Francisco Ferreira Mendes Júnior, determinar a empresa Martins Engenharia e Construções Limitadas, que restitua com recursos próprios o valor de R$ 19.391, atualizados a partir de 30/3/2009, em até 15 dias do trânsito em julgado dessa decisão. Aplicar multa à empresa Martins Engenharia e Construções Limitada, no valor de 10% sobre o valor do dano. Aplicar multa de 11 UPFs ao senhor Erival Capistrano de Oliveira, 11 UPFs ao senhor Joviano Lincoln e 11 UPFs ao senhor Leonardo Guimarães Rodrigues. Contas de governo de Carlinda recebem parecer prévio favorável à aprovação com recomendações ao Poder Legislativo. As contas anuais de governo da Prefeitura de Carlinda foram apreciadas em sessão plenária do TCE nesta semana. O processo refere-se ao balanço financeiro de 2014, durante gestão dos prefeitos Geraldo Ribeiro de Souza e Gilberto Pisklevitz, e foi relatado pela conselheira interina Jaqueline Jacobsen. O município cumpriu os limites constitucionais legais em investimentos relacionados à educação, saúde, remuneração dos profissionais de magistério, gasto com pessoal e repasse ao Poder Legislativo. Nos 10 indicadores analisados em relação às políticas públicas de educação, Carlinda apresentou pontuação 8,5, mais que o dobro da média de Mato Grosso, que é 4. Na saúde, o município obteve a pontuação 6, dobrando a média mato-grossense, que é 3. Mas a relatora alertou a gestão para que adote urgentemente medidas a fim de reverter alguns resultados negativos. Porém, verifico que em relação à hanseníase, o município atingiu o índice assustador de 17,88, sendo que a média Brasil é de apenas 1,52. E em relação à dengue, o município atingiu 1.195,18, sendo que a média nacional é 722. A relatora acatou o parecer ministerial, emitindo o parecer prévio favorável à aprovação das contas. Acolho o parecer ministerial, voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Carlinda, exercício de 2014, sob a gestão dos senhores Geraldo Ribeiro de Souza e Gilberto Pisklevitz. Voto ainda no sentido de recomendar à Câmara Municipal que determine ao chefe do Poder Executivo que implemente ações visando reverter os resultados negativos obtidos nas políticas de saúde e educação, conforme consta no voto integral. E por hoje é só. E eu te espero amanhã com mais uma edição do TCE Notícias. Até lá!